Graças a Deus. Aqui, a gente também não deve tirar a conclusão precipitada acerca da salvação. Amém? Aqui, ó, a gente vai abrir primeiro em João 7:24. Não, em outro Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não é primeiro João, não, é em João 7:24. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus. Olha, a palavra do Senhor nos diz assim, ó. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por nos permitir estarmos aqui essa noite. Glorificado, exaltado é o teu santo nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos essa noite. E que a graça superabunde aqui neste lugar. Aleluia. Que o Senhor possa visitar cada um dos nossos familiares e parentes que se encontram enfermos fisicamente e espiritualmente. Que o Senhor possa restituí-los à saúde. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, aqui, a gente não podemos julgar sem a justiça de Deus. Então, assim, a única coisa que Jesus deixou para nós julgarmos aqui é a árvore pelos frutos. Jesus não deixou para nos julgar a causa aqui de ninguém, nem para falar assim quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Jesus nos constituiu para a gente advertir as pessoas qual que é o caminho que elas devem seguir. Amém? Amém. Aqui, ó, Mateus 12, 36. Aleluia. A palavra diz assim, ó. Por isso vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Amém? Amém. Mas tem que vigiar o que sai da nossa boca, diante da sociedade, diante da congregação e diante dos nossos irmãos. O que acontece, irmão? Às vezes eu falo assim para os irmãos aqui agora que todo assassino vai para o inferno. Eu estou afirmando. E a palavra de Deus fala que todo assassino vai para o inferno. Eu falo para os irmãos aqui, todo adúltero vai para o inferno. A palavra de Deus fala que todo adúltero vai para o inferno. Irmãos, a palavra de Deus fala que todo assassino que vive na prática do assassinato ali, que continua matando, ele vai para o inferno. Agora, aquele que arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Porque a palavra de Deus nos diz assim, ó, que todo aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então é um erro a gente falar assim, fulano não tem conserto, fulano não tem mais jeito. É um erro de todo ser humano que se diz cristão, julgado dessa maneira. Porque, irmãos, para Deus tem jeito. Porque a palavra de Deus no decorrer do estudo vai falar para a gente o seguinte, que ele escolhe as coisas loucas deste mundo, ele não está querendo pegar quem está são dentro da congregação se dizendo santo. Porque santo é aquele que foi santificado pelo sangue de Jesus Cristo e hoje ele vive de uma vida diferente, um pensamento diferente. O pensamento dele não é voltado para as coisas desse mundo. Ele vive pela renovação da mente dele com a mente de Cristo. Então ele não vai julgar, porque Jesus Cristo ele não veio julgar o mundo. Ele veio trazer o quê? A salvação. Então, irmãos, nós devemos trazer vida sobre a vida das pessoas, porque a vida dela em si, o ser humano caminhar, ele está morto. Mas quando você que é luz traz essa vida que é Jesus Cristo sobre a vida dele, ele ressuscita igual o vale de Ossuê que nós pregamos aqui. Amém? Então a gente vai para lá para o livro de Jonas, para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente vai em Jonas 3. Amém? Amém. E, ó, Jonas 3 começa assim, ó. O título aqui é assim, ó. Jonas prega a palavra em Nínive. Olha só, irmãos, aí está escrito assim, ó, o 3. Então a palavra de Deus, o Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Já tinha vindo a primeira vez, e ele foi e fugiu da presença de Deus. Agora está vindo pela segunda vez. Depois que Deus tirou daquela situação do peixe ali, agora está vindo pela segunda vez a palavra de Deus a ele.
cuidado com isso. Porque às vezes Deus fala com a gente uma vez e a gente foge da presença de Deus e ele vai ter situações que vai pesar para cima da gente, porque Ele quer falar com a gente, quer que a gente entregue a mensagem. E a mensagem que Ele quer que a gente entregue não é a mensagem do Pix, não. Não é a mensagem como o pastor Vans disse aqui, de agradar o ego do homem, não. É a mensagem de exortação e correção. Amém? Aqui, ó. Aí ele continua aqui, ó. Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Então ali Deus ainda não tinha entregado a mensagem, Ele só falou para ele levantar e ir. Então Deus vai entregar a mensagem ao longo do caminho. Às vezes você está lendo a Bíblia e Deus vai te dar uma mensagem, igual a irmã disse aqui, que se você pedir sabedoria a Deus, Ele te concede. Então às vezes você está caminhando ali, se você orar e pedir a Deus sabedoria pelo aquele texto que você não dá a Bíblia, vai te dar e você vai pregar. Amém? Amém. Aí aqui, ó. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela, por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Aí Deus já deu ele, está vendo? Deus falou que 40 dias ia ser destruído Nínive. Então os ninivitas creram em Deus. Está vendo? Quando vem o juízo, o povo crê em Deus. Quando não tem o juízo, o povo quer ficar fazendo festa, euforia, dentro das congregações, euforia e festança, não quer o pranto, que Deus pede ao pranto. Então o povo quer fazer festa e bater, e Deus não quer isso. Deus quer que a pessoa chegue com o coração contrito e quebrantado diante dele, para ele poder ver a glória de Deus e a graça de Deus superabundar na vida dele da congregação, amém? E ó, aí o que acontece? Então os levitas creram em Deus. Combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Isso aqui é antigamente, irmão. Não adianta nada você hoje pegar um pano de saco e vestir e andar para a rua fora, que isso aí não vai mudar nada, se o seu caráter não mudar. Então você tem que mudar, porque é o interior, o exterior vai se corrompendo com a velhice. Então não adianta você vestir um pano de saco e andar para a rua fora se o seu caráter não é renovado em Cristo Jesus. Amém? E, ó, quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Engraçado que na Bíblia fala assim que quando o justo, o ímpio governa, o povo geme. Imagina se o nosso governante vestisse de pano de saco e adorasse o mesmo Deus que a gente adora. Imagina se ele se dobrasse diante de nós, no mesmo Deus que a gente dobra diante dele. Entendeu? Então, tipo assim, ali o povo se dobrou diante de Deus e o governante também naquela época se dobrou diante de Deus. Olha só, hein? Aqui, ó. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobriram-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus, com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e todo tipo de violência. Olha só, Jonas ele não queria ir lá em Nínive pregar para o pessoal, porque o pessoal adorava lá Astarote, adorava o deus Dagon, e adorava também uma deusa lá da mitologia grega. O que acontecia? Nessas adorações e essas prestações de culto a esses deuses pagãos, eles cortavam a orelha dos pessoal que eles perdiam, que era cativo, para oferecer o sacrifício, eles arrancavam os olhos, e eles matavam as pessoas e arrancavam pedaços do corpo das pessoas e distribuíam para o deus deles lá queimar. Então Jonas tinha também esse receio.
Santo e a capacidade. Então só precisa da palavra certa para poder fazer. Entendeu? Aí o que acontece, irmãos? Nessa situação toda, Jonas foi lá e obedeceu a Deus pela segunda vez que Deus mandou, ele obedeceu. Aí, nessa situação, Jonas já julgava no coração dele que não tinha salvação para aquele povo. E ele falava que aquele povo tinha que ir para o inferno, igual muitos hoje falam. Vê o cidadão dentro da congregação e julga e condena. Fala, não tem jeito não. Às vezes a situação é outra. Às vezes a pessoa está passando uma luta, você não sabe da luta dela. Às vezes a pessoa afastou da congregação e você julga. Você fala, não, ele está fora da congregação. Ele está fazendo mais fácil. Você julga no seu coração. E a palavra de Deus fala que é indesculpável nós que julgamos. Porque na medida que nós julgamos o nosso semelhante, nós praticamos em nosso coração. E hoje na graça é surpreendente que a gente não vai ser pela lei. Porque o julgamento de Jesus para nós não é pelas atitudes, é pelo que nós pensamos e falamos. Então, assim, é impressionante que Jesus Cristo falou assim, que se a pessoa odeia o seu irmão, ele já é homicida. Ele falou que se olhar para a mulher e desejar ela com olhos impuros, já cometeu adultério com ela. Então é impressionante que a graça é diferente da lei, que a lei você tinha que fazer para morrer, para pagar. E na graça você tem que pensar e já está pecando. Então imagina quantos vão comparecer no tribunal de Cristo e vão ser expulsos diante da presença de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o julgamento que a gente faz, porque às vezes a gente está julgando o nosso semelhante e a gente está praticando. E a gente que vai para o inferno é que lá é salvo. Entendeu? Porque ele arrependeu do pecado dele. Aqui o povo de Nínive arrependeu do pecado dele. Aí vamos continuando o texto aqui, ó. Talvez Deus volte sua face para nós. Se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Olha só que impressionante. Deus observou tudo quanto fizeram. Tá vendo? Deus vê tudo. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Então Deus viu aquela situação toda ali. Deus observou tudo quanto fizeram. Como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, porque eles eram um povo violento. E atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Olha só para você ver. Aí a palavra de Deus fala assim que Deus é longânimo. E a misericórdia dele dura para sempre. Então, tipo assim, Deus é bom o tempo todo. E ninguém quer ensinar essa parte, que Deus é bom o tempo todo. A minha esposa leu aqui, em Gálatas ali, aquela situação toda ali de Gálatas. Por que Deus, a gente não deve zombar nem escarnecer de Deus? Olha só, irmãos. Aquele que julga se alguma coisa não sendo, olha só. Então imagina só diante de Deus que quantos estão dizendo título aqui na terra, mas diante de Deus não é nada. Porque Deus fala, você é pó, irmão. Arrepende-se ao mau caminho. Você está se achando aí no meio do povo, mas para mim você não vale nada. Entendeu? Aí olha só para vocês verem. Essa situação aí vem para todos nós, porque aquele que é orgulhoso, ele sempre vai ver defeito nos outros, sempre vai ver julgamento e nunca vai achar perdão para ninguém, porque ele não tem o perdão próprio. Amém? Porque Jesus nos ensina que aquele que mais foi perdoado, mais perdoa. Entendeu? Então, tipo assim, quando ele vai lá para aqueles dois devedores, um devia 500 e o outro 50. Aquele que devia 500 voltou para agradecer várias vezes, o que devia 50 saiu fora. Ele não voltou, ele encheu o coração de soberba e falou assim, isso aí para mim não é nada. Então, tipo assim, o que devia 500, ele falou, nossa, é uma dívida cara. Jesus pagou por nós, gente. Jesus morreu na cruz, nós não merecia estar diante de Deus hoje, nós não merecia a graça de Deus hoje. E ele foi lá e morreu na cruz por nós. Aí eu vou pegar e vou falar que aquele ser humano não tem conserto? Eu vou falar que não tem jeito para ele? Sendo que Deus perdoou nossos pecados, sendo que nós não valia nada. Entendeu? Muitos de nós viviam uma vida um lixo no mundo. Então, tipo assim, aí Deus vai lá e restitui a gente, coloca de pé, sopra o fôlego de vida, dá o Espírito Santo, capacita para a boa obra. E muitos de nós, na hora que chega até um pouquinho de tupete, vai lá e julga o semelhante, fala que ele não presta, que ele não é salvo. Entende, irmãos? É isso que é o erro do ser humano, é esse que é o erro do cristão de hoje. Porque ele julga demais sem não é. Olha só, Jesus Cristo perdoou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, porque ele fala assim que todo aquele que crê e for batizado é salvo. Aquele que não creu já está condenado. Então quem não creu é aquelas pessoas que praticam iniquidade em cima de iniquidade e não querem arrependimento. Esse não creu. Muitos desses já viveu dentro da congregação e saiu fora. Esse também é cão, é porco. Agora, aqueles que se realmente confessou o pecado dele para Deus, arrependeu e deixou, esse recebe a graça, a misericórdia. E ele vai viver debaixo da autoridade de Deus agora, porque o corpo é emprestado, irmão. Esse corpo que você está tendo aí é só emprestado, porque o que vale é a alma que tem dentro. Entendeu? É a alma que vai ser salva, esse corpo é pó da terra, ele volta para a terra de novo. Então
título aqui, ó, A Ira de Jonas e o Amor de Deus. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado. Com tudo isso, irou-se sobremaneira. Olha só, às vezes a gente vê Deus pegar uma pessoa do mundo que não vale nada para a sociedade, restituir a vida dela, colocar dentro da congregação e começar a restituir. Começar a dar a ela as coisas. E para a gente é injusto, porque a gente serviu a Deus tanto tempo, a gente nasceu numa cristã e é injusto para a gente. A gente julga, a gente fala, que é isso? Não, tem coisa errada ali, é demônio. Não, Deus não está nessa coisa não. Irmãos, Deus está. Porque Deus pegou ele ali e limpou ele. Ele está indo com sinceridade diante de Deus, ele está fazendo os votos, ele está cumprindo. Às vezes a gente está julgando, o tempo que a gente está julgando, a gente não está cumprindo os nossos votos. A gente está perdendo tempo, porque ele está sendo salvo e a gente não. Porque cada dia na terra a gente passa julgando o nosso semelhante, a nossa salvação está expirando. Olha só, Jonas julgou aquele povo ali diante de Deus e falou assim, não, Deus tem que tacar fogo nesse, que eles é tudo pecador. Eles tudo tem que morrer, não merece salvação não. É igual você ver uma pessoa chegar para uma outra e falar assim, ó, aquela pessoa que matou ele não tem salvação, vai direto para o inferno. Muitas das vezes ele matou, só que é o seguinte, a palavra de Deus vem para nós de novo, Deus é bom o tempo todo. E as misericórdias dele duram para sempre, nós que somos maus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não fala assim, ó, as obras de Deus são. A palavra de Deus fala assim, as obras da carne são. Então somos nós quem fazemos. Amém? Olha só, vamos continuar aqui, ó. Então orou a Deus e desabafou dizendo, Eterno, pois não foi dizendo exatamente isso o que eu disse, quando eu ainda estava em minha casa. Tá vendo? Ele tipo assim, ele pergunta a Deus ali, que não era isso que ele falava para Deus quando ele estava na casa dele antes dele ir. Aí ele continua aqui, ó. Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Tá vendo? Muitas das vezes Deus vai te ameaçar, te castigar pelo seu erro. Muitas das vezes, às vezes é o homem que está te ameaçando, é o pregador que está te ameaçando. Deus vai te perdoar. Que a palavra de Deus fala para nós no livro de Salmo, que Ele não nos paga, não nos contribui ali segundo os nossos pecados. Então, irmãos, a gente tem que entender essas coisas, que Deus tem misericórdia sobre todos nós. Muitos de nós aqui, que julgamos o nosso semelhante, estão debaixo da misericórdia e da graça. Nós estamos caminhando nessa terra para você ver. Você fez tanta coisa errada, hoje você não merece acordar amanhã, Ele te levanta, Ele põe de pé, Ele te dá a graça e fala assim, arrepende hoje, muda hoje, faz diferente. Entendeu? Muitas vezes você fez um diabo a cota ali naquele dia. E para ninguém você tem mais salvação, para ninguém tem mais jeito, mas para Deus tem. Porque, irmãos, quando Deus pega as coisas loucas deste mundo é para confundir a sábia. Quando Ele pega aqueles que não são é para confundir os que são. Quando Ele pega as coisas fracas e desprezíveis dessa terra para aniquilar as fontes. Ele não quer o são, não, Ele quer o doente. Ele quer o enfermo, porque o são não precisa de remédio, não. Amém? O remédio nosso é esse aqui, a palavra de Deus. Olha só. Aí ele continua falando aqui, ó Deus, agora, o 3, portanto, tira a minha vida. Olha só, ele pediu para Deus tirar a vida dele, então ali ele já estava tão irado contra ele próprio, e contra Deus, e contra o que Deus estava fazendo, que ele falou assim, não, tira a minha vida, porque eu não quero ver isso não, não quero ver misericórdia do Senhor sobre esse povo não. É triste, né? Aí aqui, ó, eu te rogo, afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Continuando o texto aqui, ó. E Deus, o Senhor, lhe questionou, tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Então Jonas saiu para consolar-se num lugar ao leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Então Deus fez crescer uma espécie de mamoreira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto sobre a sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma largata, que atacou o arbusto que, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, a ponto de que ele quase perdeu os sentidos. E por isso ele desejou morrer, e exclamou,
misericórdia do seu carro. Você tem misericórdia de um cachorro, mas não tem misericórdia de uma pessoa que está passando fome. Deus fez nascer ali uma planta sobre ele, e aí a planta morreu, Deus mandou a lagarta, a planta comeu a lagarta. Ele tem mais misericórdia da planta do que do povo de Nínive. E o povo de Nínive para Deus era um propósito. Deus queria mostrar para Jonas ali o propósito que Deus pode amar o mais pior dos pecadores. E é interessante que a nação de Nínive foi Deus quem criou. Deus fez ela nascer ali, brotar ali, e que Deus foi fazendo tudo ali através do nascimento, porque Deus conhece, até no gerar de uma criança dentro do ventre da mãe, porque o próprio rei Davi fala que quando ele estava sendo gerado no ventre da mãe dele, Deus já sabia de tudo, porque é Deus quem faz isso. Aí Jonas quer fazer melhor do que Deus e falar que o povo não merece misericórdia? Quer falar que o povo não tem salvação? Aí ele quer falar assim, não, então aí joga a geração de hoje, o meu carro é melhor do que a minha família. A minha casa é melhor do que muitas coisas. Eu não vou dar um prato de comida para você porque eu vou guardar para mim. Amanhã eu vou comer. Entendeu? E tem que tomar cuidado com esse julgamento, com essa decisão. A gente tem coisas nessa terra que a gente não desapega de jeito nenhum e deixa de fazer a vontade de Deus. Celular, 24 horas celular, não ora, não agradece, não jejua e vive de qualquer maneira. Entendeu? A rede social, a tela você passa ali, você está igual um zumbi passando a tela o dia inteiro ali e não muda nada. Entendeu? Ali você está perdendo tempo de salvação e Jesus está voltando, igual a irmã falou. Olha só, vamos continuar aqui para a mãe glória do Senhor Jesus. Provérbios 3, do 1 ao 35. A gente já está finalizando já, viu? A palavra de Deus fala assim, ó, Provérbios 3 aqui, ó. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto, eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade, a lealdade e a marcha te abandone. Ata-as ao redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do coração. Assim encontrarás pavor diante de Deus. Está vendo? Se Jonas tivesse guardado os mandamentos que Deus deu a ele ali desde de novo, ele não pensava daquela maneira. Se ele tivesse estudado a Torá ali todinha, Pentateuco todinho, que é o que a gente tem, naquela época os judeus tinham só isso, ele não tinha feito aquele julgamento precipitado. Ele tinha amado a Deus e amado o semelhante dele. Amém? Olha só. Aí continuando o texto aqui, ó. Olha só o 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Tem muita gente pregando no seu próprio entendimento e não está pregando conforme a vontade de Deus e nem por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ele está pregando com aquilo que ele acha que tem que ser. Em vez dele estudar e pedir a Deus a sabedoria e pedir a graça e pedir a Deus para derramar do Espírito Santo sobre a vida dele e moldar o caráter dele para ele subir lá e falar assim, ó, isso aqui é o arrependimento, isso aqui é a fé, isso aqui é a salvação. Porque a fé e o arrependimento da salvação é acompanhado da justiça de Deus, não amigo? Amém? Amém. Olha só, vamos pular aqui para o negócio de Jesus, que já está acabando já, né? Vamos para Tiago 4, 11 a 17. Tiago 4 aqui. Para não agarrar aqui. Tiago 4, do 11 ao 17. Aqui, ó. A palavra de Deus diz assim, vamos correndo aqui para um negócio de Jesus. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Foi falado aqui hoje. Isso que tem que carregar a farda um do outro, então também não deve falar mal um do outro, né? Então, ó, caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se é irmão, não fala. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei. E a julgar também. Ora, se passa a julgar a lei, cessa de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Quem somos nós para julgar o nosso semelhante? Só tem o juiz, Jesus Cristo, e só ele pode condenar para o inferno ou salvar. Então nós não somos nada para falar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu posso sim fazer o seguinte, ô irmão, você está no pecado. Isso aí está errado. Deus vai te dar também, Deus dá revelação para as pessoas. Às vezes você está sonhando, Deus fala assim, ó, fala com aquele teu irmão lá, ó, que aquele caminho está ruim.
aquele caminho dele não é de prosperidade, é de morte. Fala para ele mudar. E aí você omite, não fala. Você tem que chegar e falar, é divertir. Pô, irmão, pelo amor de Deus, muda esse caminho aí. Esse caminho vai te levar à morte. Se você morrer desse jeito, aí tem inferno. Aí realmente tem inferno. E não sou eu quem estou te falando, é a palavra de Deus. Eu não estou te julgando, não. A palavra do Senhor que está falando que quem vive na prática do pecado e morre na prática do pecado vai para o inferno. Aí você não julgou ele. Você mostrou a palavra de Deus para ele. Amém? Olha só. Vamos lá no 13 aqui, do mesmo texto. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá estabelecimento por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece algum tempo e logo se dissipa. Então a vida nossa aqui é passageira. A vida nossa aqui é passageira. A gente tem que alertar uns aos outros o tempo todo. A gente tem que exortar, corrigir na palavra de Deus o tempo todo, porque a gente é um corpo. Não importa se é a congregação aqui, a pentecostal, não é se é a batista, a gente é um corpo, irmão. Não tem divisão para Deus, não. Todo mundo é filho de Deus, que é crendo em Jesus. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado é salvo. Então eu não posso falar que aquele que está crendo de outra congregação não é salvo. Só que a gente tem que ver o erro, falar, está errado e tem que corrigir. Amém? Vamos fechar aqui o texto aqui, ó. A palavra de Deus fala assim, ó, olha só. Se você segue Jesus Cristo, então veja as suas palavras. Apocalipse 22, 14 a 21. Apocalipse 22, do 14 ao 21. Olha só aqui, a palavra de Deus diz assim para a gente, ó. No entanto, ficarão de fora os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, a brilhante estrela. Olha só para você ver. Jesus não falou aqui, eu, Jesus, enviei o meu anjo para entregar este testemunho, esta carta à igreja pentecostal, à igreja fulano de tal. Ele não falou, ele falou as igrejas, então é todas. É todas as igrejas. Todo aquele lugar que reúne pessoas e diz que é a igreja, essa carta é para ele. Meu Deus. Então o que acontece? Ele fala que vai ficar de fora os cães. É aqueles que um dia estavam ali no pecado, vivendo na prática do pecado, ele foi lá e alcançou a misericórdia em favor de Deus. Só que o que acontece? No decorrer da caminhada cristã dele, ele desistiu. Ele não quer mais, ele volta a praticar aquele pecado de novo. Porque o cão é assim. O cão, ele vai lá, ele está querendo tirar alguma coisa de ruim que está no estômago dele, ele come capim. O capim é a palavra de Deus. O capim ali é a palavra de Deus para não limpar, porque ele tem que tirar fora o pecado. E aí ele joga fora o pecado, que é o vômito dele. Só que aí no decorrer do tempo, ele volta lá e vê aquele pecado lá, que é o vômito, e come aquele trem de novo. Esse é o cão. Entende? Aí ele fala assim, ó. Ficarão de fora os bruxos. Irmão, bruxo não é só aquele que está no centro de macumba lá, não. Bruxo é o irmão que está orando contra o outro. Bruxo é aquele irmão que está profetizando contra o outro. Isso é bruxo também para Deus. Aqui, ó. Ficarão de fora os ocultistas. Ocultista é aquela pessoa que vive numa capa, onde ela tem um caráter, não é o de Deus. Um dia ela é crente, um dia ela é cristão, outro dia ela é mundano. Ela vive numa dubiedade de caráter. Essa pessoa é ocultista. Essa pessoa ela vive numa dubiedade de caráter. Hoje eu sou de Deus, glória a Deus. Amanhã está dançando e pulando funk. Entendeu? Essa pessoa não serve a Deus, ela está no ocultismo. Mas para Deus tudo está sendo visto. Tudo está claro. Olha só. Os assassinos, os idólatras. Às vezes você fala assim, não, o idólatra é só o católico que adora imagem. Não, você pega uma rosa ali na igreja, ali, ó. Você levanta para dentro da sua casa, aquilo ali você está idolatrando. Você pegou um lencinho ungido, você está idolatrando. Porque o nome de Jesus tem mais poder que a rosa e o lencinho. Jesus Cristo é que te salvou, então ele é que tem poder. Na hora que você vai ajoelhar, vai clamar o nome de quem? A palavra de Deus fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que invocar o nome de Jesus, que é ele que salva, ele que liberta, ele que protege. Igual foi citado hoje, que ele que protege, ele que faz essas coisas. Olha só. Aí ele vai e fala, e todos os que amam e praticam mentira. Ah não, mentirinha só assim pequenininha. Ah não, é só de vez em quando. Mas você está amando e praticando, porque você volta a falar mentira de novo. Você engana o patrão, você leva atestado, você engana a pessoa que está vindo ali te cobrar, você engana todo mundo. Então você é mentiroso.
Aquele que ama e pratica. Então, o que está praticando, ele está amando. Porque ele continua fazendo. Então, ele é mentiroso e esse vai ficar de fora. Só que aí, irmãos, só que aí é a palavra de Deus quem está falando, não sou eu. Aí você vai falar assim, então irmão, você pregou aqui agora que a gente não deve julgar, mas você está julgando. Não sou eu, é a palavra de Deus. Só que aí, o próprio Jesus Cristo fala para nós assim, ó. O Espírito e a noiva proclamam, vem. Ele está proclamando, vem, o pecador, arrependimento. Olha só que forte. E ele fala assim, todo aquele que ouvir, responda. Vem. Então ele está falando todo aquele que ouvir. Então ele fala assim, ó, ele fala desse jeito assim, ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando para você arrepender. Então você vai vir. Olha só. Quem sentir sede, venha. Sede de quê? Amém. Aí ele fala assim, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. A salvação, a vida eterna. Então quem desejar vir para a congregação aqui, pentecostal, sentar e ouvir o evangelho, ouvir os cultos da semana, vir para a oração, porque aqui, graças a Deus, o povo ora, vai receber de bom grado a salvação que tem em Jesus, porque aqui tem a salvação. Quem for na igreja batista, vai encontrar a salvação, vai encontrar o favor de Deus. Então todo aquele que crê vai encontrar. Amém? Olha só. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os pajetos que está escrito nesse livro. Então se alguém acrescentar, o que é isso? É quando eu pego o versículo isolado e acrescento que está no meu coração. O homem mau tira o que do coração dele, do tesouro dele? Coisas más. O homem bom tira o quê? Coisas boas, não é? Então a pessoa pega um versículo isolado e tira coisas más do seu coração e vai acrescentar o que na palavra de Deus? Aí Deus fala que ele vai trazer os trajetos desse livro sobre a vida da pessoa. Às vezes ele não traz aqui agora, não, mas imagina igual que o irmão falou, não, eu quero ser arrebatado no dia de Jesus falou. E se ficar para pregar o evangelho na tribulação, os trajetos vai estar tudo lá. Pois é, aqui ó. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, dessa profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Está vendo? Pô, gente, é triste. É tirar parte na Bíblia. É o que você tira da Bíblia. Deus falou para você fazer desse jeito, você está tirando. Entendeu? Aqui, ó. Vamos acabar aqui com o nome do Senhor Jesus. Aí o 20 aqui, ó. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com toda certeza venho, rapidamente. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus.